Sabe, Conexão Família, onde eu creio que é uma visão que Deus deu para que a gente estivesse na presença, na casa de Deus, também em família, com os nossos filhos, com nossos cônjuges. Sabe, família, eu não sei se você tem percebido, mas dia após dia, de uma forma cruel, de uma forma feroz contra a família, o inimigo tem se levantado. Milhões e milhões todos os dias são investidos para destruir família. Eu não sei se você já parou para perguntar, por que tanta ira contra a família? Porque Deus ama a família. A família não foi gerada no coração do homem que um dia ele ousou, não, foi gerada no coração de Deus. A minha família, a sua família, é projeto do Senhor, querido. Acho que não sei se vocês entenderam. Você não é qualquer um, a sua família não é qualquer um, mas foi gerada no coração de Deus. E quando nós estamos diante dele, rendidos, escondidos, nós somos guardados. Sabe, e quando o pastor Estevinho entrou em contato, fazendo esse convite, eu agradeço por isso, pastor. Me sinto muito honrado. É uma responsabilidade muito grande. Mas o meu coração começou a queimar uma coisa. Onde o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: para permanecermos firmes, é necessário nós buscarmos mais de Deus, termos mais sede da presença de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim, mas existe sede no teu coração por mais de Deus? Sabe, e essa sede que eu estou falando, não é aquele vazio que antes de Cristo entrar na minha vida, eu sentia. Porque todo ser humano, quando ele nasce dentro de si, com um buraco no peito. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu não estou falando desse vazio, porque todo aquele que nasceu de novo, agora, esse vazio que existia não existe mais, porque agora ele é a habitação do Espírito, agora ele não sente mais. Mas eu estou falando de algo mais profundo, uma sede por Deus. Talvez você fale para mim: olha, há um tempo atrás eu tinha um pouco mais sede do que tenho hoje. Hoje eu venho no culto de domingo, de terça. Mas eu creio que nessa noite Deus vai aumentar essa sede no nosso coração. Que é preciso, querido. Sabe, pais, o meu filho, seu filho, para quem é neto, eles precisam ver em nós corações que busquem a presença de Deus. Eles não precisam ver em nós mais alguém que fica reclamando da vida, mas eles precisam ver em mim e você um referencial de alguém que faz a diferença, que busca a presença de Deus. Sabe, eu me lembro quando eu morava em Minas. Tem mais mineiro aqui, além de mim? Tem alguns aí só, não tem muito não. Glória a Deus para ver de vocês. Mineiro é benção, viu? Eu não vou falar sobre a culinária não, porque uma vez eu falei aqui, depois eu tive uma consequência de ter que cozinhar algumas coisas aí. Então eu vou ficar assim, ó. E eu ainda preciso cumprir ainda algumas coisas ainda com algumas famílias ainda, né? Mas a gente chega lá. E eu me lembro que em uma época do ano, na cidade onde eu morava, uma cidade pequena, existia ali, a gente saía com algumas velas, caminhando uma distância longa para ir até um lugar, porque até então eu fui ensinado de que para você receber algo da parte de Deus, para que você seja abençoado por Deus, você precisava fazer esse tipo de sacrifício. São coisas de doutrinas de homens. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. E aí agora você me desculpa, porque às vezes eu pareço louco em fazer algumas coisas.
Mas quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo algumas promessas que o Senhor fala a respeito daqueles que amam Ele, que buscam a sua presença. Essa ainda não é a palavra que nós vamos trabalhar um pouco em cima dela, mas Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, sabe, os que têm sede, os que me procuram, me acham. E aí eu pego Jeremias 29:13 e fico lá em casa, às vezes eu vou para o carro, porque às vezes tem dia, não sei se você é assim, tem dia que você quer orar um pouco mais de forma extravagante. Aí eu vou para o carro, tranco o carro ali e começo a declarar essas verdades. Senhor, a tua palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí eu começo a declarar isso dentro de casa. Senhor, está na tua palavra, eu creio que ela é verdadeira. Eu começo a declarar, eu fico imaginando Deus vendo uma cena dessa. Eu moro em apartamento e nós temos um filho de 3 anos, e a gente tem que ser bem criativo morando em apartamento, é pequeno. Então a gente começa a brincar com ele para não ficar deixando na frente de tela o tempo todo. E aí eu e minha esposa, vamos brincar de esconde-esconde, João. Aí fala, ó, você conta até 10 e o papai agora vai esconder, hein, beleza? Aí ele começa, fala, 1, 2, aí eu vou me esconder. Só que eu e a Natália, nós temos um combinado, da gente não se esconder totalmente. Você deixa um pezinho aqui para fora, você deixa a mãozinha. E quando você vê ele te procurando, ele te encontra, ele fica numa alegria. Eu não consigo ver Deus de uma forma tão dura assim, quando ele declara que aqueles que buscam Ele, daqueles que amam Ele, que buscam Ele de todo o coração, querido, eu imagino Deus se permitindo ser encontrado. Oh. Mas a pergunta novamente é: até que ponto nós estamos tendo sede a esse ponto de buscar a Deus? Você percebe que o nosso Pai aqui não está falando de perfeição. Aqueles que são perfeitos eu deixarei se encontrar. Deus não está falando de perfeição. Porque você talvez esteja me acompanhando da tua casa ou esteja aqui. Talvez o inimigo muitas das vezes tenha pegado coisas que aconteceu no seu passado e tem te condenado, e você não tem entrado na presença de Deus achando que Deus não pode mais te perdoar. Deus não está falando aqui de perfeição, mas Ele fala que aquele que deseja, que tem sede. Por isso, em nome de Jesus, se existe alguma mente que esteja preso nessas cadeias, nós declaramos romper de Deus sobre a tua vida, querido. Que você saia daqui com uma visão diferente a respeito de Deus. Que Deus te convida assim para estar no secreto com Ele. Aí fora existem pessoas gritando pela manifestação dos filhos de Deus. E Deus não confiou isso a mais ninguém a não ser a igreja. E nós somos luz. Mas sem sede estarmos cheios dele, nós seremos apenas religiosos. Outro dia eu estava compartilhando com um colega de trabalho, falei, rapaz, eu não estou confortável do jeito que eu estou com Deus, eu quero algo mais profundo com Deus. Fui chorando para o trabalho. Falei, Espírito Santo, eu quero mais a tua presença. Eu quero olhar para alguém que está preso num vício ali e ser boca tua que transfira vida e transforme a vida dessa pessoa. Você entende que é muito mais do que estar num domingo aqui, uma terça-feira, mas é um dia a dia com o Senhor. E a palavra de Deus vai falar sobre sede. Como eu já disse, não é uma sede de água física, mas é uma sede, é algo, um desejo profundo por mergulhar em águas profundas. Quero que você abra comigo em Salmo 63. Ah, Senhor, abra os céus, Pai, sobre nós, Deus.
diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Sabe, esse salmo ele foi atribuído ao rei Davi. Eu não sei se você lembra, mas a primeira coisa que Davi fez quando ele foi aclamado rei, você sabe o que ele fez? Alguém arriscaria dizer? O rei antecessor a ele, Saul, ficou 40 anos. Saul nem aí para a arca de Deus que representava a presença de Deus. Davi, quando ele coloca uma coroa sobre a sua cabeça, ele entende que governar sem a presença de Deus não é possível. Então a primeira coisa que esse homem faz, ele manda buscar a arca. Aliás, ele não manda buscar, ele vai junto buscar. Davi poderia, por exemplo, falar: olha, eu sou rei agora, vocês vão lá, buscam a arca, com cuidado e tragam ela aqui para mim. Não, ele foi. Com ele não tinha essa questão, eu sou rei. Davi entendia do que adianta eu ter a coroa, ter exército, ter poder, mas se eu não tiver a presença do meu Deus. Sabe, eu ouvi uma vez um pregador falando que se o Espírito Santo, a presença de Deus, se retirasse das igrejas, a maioria delas continuariam fazendo as mesmas coisas, porque estão no automático. Pouquíssimas igrejas perceberiam: não, ele não está mais aqui. Se ele não está mais aqui, não faz sentido. Senhor, começa a clamar, trazendo mais perto o nosso pessoal. Você sente a falta da presença de Deus em alguns momentos? Fala: Senhor, quero estar mais pertinho do Senhor. Ou leu a Bíblia, não leu a Bíblia, orou, não orou, está tudo certo. Vocês me perdoam, querido, mas eu não consigo não falar aquilo que Deus coloca no meu coração. E essa palavra não é de condenação para ninguém, porque eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Então, não precisa de abrir, eu vou ler para você, depois você pode conferir. Lá em 2 Samuel 6, vai falar assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Ele vai pessoalmente, querido. Davi nos ensina muitas coisas. Nos ensina muitas coisas, porque às vezes nós não declaramos, mas as nossas atitudes, muitas das vezes, nós somos muito autossuficientes. Você pode dar um glória a Deus aí? E Davi, ele era também, além de rei, ele era um poeta também. E através então dessa comparação que ele faz entre sede, uma terra árida, ele tenta expressar aquilo que estava no seu coração. E lá em Salmo 42 também ele vai dizer assim, ó: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sabe, o significado dessa palavra é estar com sede, sede. Que no meu e no teu coração seja algo insaciável por mais de Deus. Sabe, se a gente for pregar essa palavra em muitos lugares, querido, pouquíssimas pessoas vão querer ouvir, sabe por quê? Porque muitos estão querendo as coisas deste mundo mais do que o Senhor está nos falando. Você deseja algo mais de assuntos do céu, mais das coisas do meu reino, mais da minha presença, ou você está preso nas coisas deste mundo? A sua esperança tem sido nas coisas deste mundo? Você tem acompanhado algumas coisas que estão acontecendo aí fora? O mundo está indo de mal a pior. E nós precisamos, queridos, estar sedentos e cheios de Deus. No contexto bíblico, a sede é mencionada em diversas passagens, simbolizando não apenas a necessidade física de água, mas também uma busca espiritual. Anseio por Deus e satisfação espiritual completa. Tem sede de Deus aí, querido? Aliás, qual tem sido assim a intensidade? Você é capaz de colocar a mão no teu coração e falar: Senhor, aumenta a sede no meu coração. Senhor, se tiver que perder noites de sonos para estar contigo, que eu abra mão dessas coisas, Deus. Sabe, e uma resposta simples talvez para essa pergunta é: quanto tempo nós separamos para estar sós com Ele? Já responde tudo. Você não precisa responder só para você mesmo. A resposta para você mesmo vai expressar o quanto Deus representa na tua vida. O quanto Deus representa na minha vida. Sabe, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos homens que marcaram suas gerações, mas quando você vai ler a biografia deles, homens que passavam horas na presença de Deus, homens que passavam horas buscando a presença do Senhor. Não eram por causa da sua oratória, não era por causa do seu conhecimento, mas era por causa da presença de Deus que estava nele. Eu não estou falando que nós não devemos buscar conhecimento, não é isso. Mas nós não podemos apoiar a nossa vida, ministério, em sabedoria, e esquecer que o principal é a presença de Deus. Sabe, eu não sei se você consegue ouvir espiritualmente, mas existe um barulho da chuva de Deus chegando. O avivamento do Senhor virá sobre toda a terra, é uma promessa. É uma promessa, e antes de vir, Deus colocará no coração daqueles que têm sede por Ele mais a tua presença. Ousadia. A igreja primitiva, quando era perseguida, ela não ia reclamar, ela ia para a presença do rei. Senhor, mais ousadia, mais intrepidez. E eles viviam sobrenatural, porque quando isso acontece, treme o chão. É como se Deus confirmando: ei, eu estou com vocês. Outro dia, falar mais uma coisa a respeito do meu filho, porque Deus usa muito a vida dele para abençoar a minha vida. Aliás, o João é um presente de Deus, porque no dia que a minha esposa ela descobriu que estava grávida, era uma sexta-feira, ia ter uma vigília, e aí ela estava preparando uma surpresa para falar para mim no sábado. E aí na vigília aqui, tinha um momento que eu ia vir orar aqui, e quando eu saí, o pastor André foi até ela. E aí ele ficou meio: fala, não fala, fala, não fala. Sabe que às vezes você olha assim e fala: deve estar grávida, não está? Mas você fica meio assim, né? Se eu falar e de repente tiver, vai achar que eu estou chamando de gordinha, né? Eu acho que ele deve ter pensado nisso, né? Aí ele chegou: Natália, é um negócio meio estranho, eu queria falar com você uma coisa. Eu não sabia. Mas Deus foi falar para o pastor André, falar para mim. Ele falou: olha, você está grávida? Lá que nós começamos a descer. Primeiro filho, a gente fica meio assim: como que vai ser? A gente não sabe de nada, né? Todo dia tenho aprendido com ele um monte de coisa. E aí ele começou a falar a respeito do João para ela. E aí
No sábado, teve a surpresa, né? Falou para mim. Aí ela falou assim, olha, só tem um porém. O pastor André já estava sabendo. Deus falou para ele. Gente, eu confesso para vocês que eu tenho que lidar com uma questão assim, ansiedade. Eu falo, Senhor, todos os dias eu falo, Deus, tira toda a ansiedade do meu coração. Porque quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, eu corri para a presença dele e falei, Senhor, eu queria saber, é homem ou uma mulher? O que o Senhor mandar é bênção para nossas vidas, mas eu gostaria tanto de saber. Querido, naquela noite, eu tive um sonho. Deus falou comigo, foi uma voz assim, nossa, uma voz tão doce, que falava, olha, não fica ansioso, porque olha só, é um menino. Aí eu acordei de manhã, falei, Natália, eu não sei se é ansiedade, mas eu acho que Deus falou comigo que é um menino. Ela falou, guarda no teu coração. E aí a gente foi ver depois, era um menino. E aí na semana do parto, de novo eu tive um sonho com aquela, era a mesma voz, que mostrou detalhe por detalhe da vida do João. No monte, pastor Damasceno, que a gente foi uma vez no monte, uma mulher veio orar profetizando, falando sobre a vida do meu filho. Exatamente, começou a profetizar, aí eu nem sabia se era homem ou menino, né? Mas começou a falar a respeito do João. Então assim, João tem sido uma bênção. Filhos é bênção, querido. Filhos é uma bênção, filho não dá trabalho. Filho é herança de Deus. E aí, eu comprei, não lembro exatamente o que era, mas eu dei um presente para ele, acho que era um carrinho, que ele gosta muito de carrinho. Entreguei e estava saindo. Ele falou, papai. Eu falei, o que foi? Brinca comigo, fica comigo. Eu falei, claro. O Espírito Santo falou, você deseja mais as bênçãos ou a minha presença? Porque às vezes nós estamos pedindo a Deus tantas coisas. E Deus é bom e Ele nos abençoa, mas nos esquecemos que estar com Ele é melhor do que as bênçãos. Sabe, no Novo Testamento, Jesus vai dizer assim, lá em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E existe uma promessa agora, porque eles serão fartos. Ei, eu e você, nós não seremos fartos com as coisas deste mundo. Pode trazer até alguma alegria momentânea, mas a nossa alegria verdadeira, satisfação está em Cristo, querido. Está na presença dEle. E aí João vai dizer assim, João 7 vai dizer assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão ou fluirão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando eu e você, nós fomos gerados, nós nascemos, essa promessa se cumpriu. O Espírito de Deus agora habita em nós. E quando nós sentimos aquele desejo, Abba Pai, Paizinho querido, buscar a presença dEle, é o Espírito Santo que está produzindo isso em nós. Davi não teve esse privilégio, aqueles que estavam na antiga aliança não teve esse privilégio, porque ainda não eram habitação do Espírito Santo. Mas agora todo aquele que nasceu em Cristo, querido, nós somos habitação do Espírito. Esse Espírito que muitas das vezes nós negligenciamos a sua voz. Esse Espírito que muitas das vezes nós deixamos ele de lado e nós começamos a andar por conta própria. Mas que na sua infinita graça e misericórdia Ele vai nos cercando e nos trazendo para mais próximo, nos revelando quem é Cristo. Que a tua oração, querido, seja, Espírito Santo, revela mais a pessoa de Cristo. Porque quando nós começamos a entender mais essa revelação, receber no nosso coração essa revelação da pessoa de Cristo, nós começamos a ficar parecidos com Ele. E não tem nada mais gostoso de ouvir quando alguém olha para você e fala, tem algo diferente em você. Não é só beleza, querido. É a luz
do Espírito Santo. Porque todo aquele que nasceu de novo é diferente. Não sei se você já percebeu, mas quando uma pessoa ela se afasta, ela se isola e começa a andar errante pelo mundo, a fisionomia muda. Você é parecido com seu pai. Sabe, quando eu começo a olhar para a vida, então, agora de alguns homens, como foram usados. Sabe, um exemplo é Pedro. Lá em Atos 10 diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele era um homem generoso, fazia esmolas, orações a Deus. Só que nós vamos entender que ele não era salvo por causa dessas obras. Então, no momento de oração, ele tem uma visão de um anjo. Aquele anjo começa a dar algumas orientações para ele a respeito de onde ele deveria mandar alguém, chamar alguém para pregar o evangelho para ele. E então ele chama 2 pessoas e mais um guarda e manda ir até, se não me falha a memória, Jope, atrás de um homem chamado Pedro. Homem simples, mas era um homem de uma profunda intimidade com Deus. Nós percebemos isso porque aí Atos vai continuar lá no versículo 9 dizendo assim: e no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Sabe, não estava na agenda de Pedro uma visita para Cornélio, para ele ir lá e se preparar. Ele nem sabia, mas ele subiu para orar, buscar a Deus. E aí nesse momento ele tem uma visão, um êxtase. Você já sabe, não preciso de entrar nesses detalhes, mas vem um pano, alguns animais impuros dentro. Por 3 vezes fala para Pedro: Pedro, mata e come. E em algum momento ali Pedro começa a ficar perplexo. Em algumas versões começa a duvidar. Quando vem o Espírito Santo e fala: ei Pedro, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aí eu te pergunto, por que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo? Porque ele não se contentava apenas em viver uma experiência, mas você vai ver que Pedro ele buscava Deus. Pedro havia acabado de, através da vida dele, Deus ressuscitar uma mulher, Deus curar um homem. Mas Pedro queria mais de Deus. Ou seja, existia uma sede em Pedro por mais a presença de Deus. Então Pedro era um homem que tinha intimidade com Deus porque ele buscava mais ao Senhor. E hoje, querido, eu não sei você, mas se a gente não nos posicionar, querido, a gente começa a entrar nessa. Estamos cansados mesmo. Está cansado, precisa dormir. E a gente começa a deixar as coisas de Deus de lado. Que o Senhor nos ajude e nos leve a romper com essas coisas. Já estamos caminhando para o final, mas falar só mais a respeito de um homem chamado Paulo. Até então era um homem temido por muitos, porque Paulo ele perseguia a igreja. Tanto é que quando eles vêm e apedrejam Estevão, eles depositam as roupas daquele homem aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, ou seja, o cara ele era perseguidor, ele matava as pessoas, jogava em prisões. Mas agora, esse homem agora, ele se converte. Eu acredito que ele vendo os testemunhos, tanto de Estevão, de outros que a Bíblia não menciona, mas teve mais pessoas. Mas aquilo foi na mente dele: como assim eles não negam? Muitos por menos negam, mas eles não negam o nome desse Cristo, do caminho. E então, vocês sabem como eles se convertem. E agora, que era perseguidor, se torna agora perseguido. E aí em Atos 16, vai dizer que ele estava percorrendo a região frígida Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defronte de Mísia. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão.
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Imediatamente. Lucas, que escreveu Atos, está dizendo que imediatamente. Se nós queremos governar nossa casa, se nós temos liderança na igreja, querido, sem a presença do Espírito Santo, meu querido, eu vou ser uma pessoa chata. Você não vê ninguém questionando que, Paulo, mas até agora o Espírito Santo estava impedindo. Agora você diz que é para a gente ir para um lugar e por causa de uma visão. Será? Vamos orar, Paulo? Imediatamente eles obedeceram, porque Paulo era um homem que tinha presença, tinha intimidade. Sabe quando nós queremos governar na força do nosso braço, que nós só ferimos as pessoas. Nós só ferimos as pessoas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há questionamento, porque a nossa vida, aquilo que nós testemunhamos de Cristo, testifica. E nós conseguimos governar na unção do Espírito, querido. E aí você vê, durante esse intervalo, até chegar até aquele jovem carcereiro, tem a libertação de uma moça, salvação de Lídia. E por esses homens terem sido fiéis àquilo que Deus colocou para eles fazerem, deu a direção a eles. Satanás furioso usa pessoas para vir contra a vida deles. Açoitam eles, jogam na prisão. Aí você vai ver Paulo e Silas reclamando agora. Poxa vida, hein? Nós lemos assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. O orar é uma expressão de sede, de falar: Senhor, eu quero estar contigo. E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Você percebe que o ambiente ali é um ambiente pesado. Mas quando um homem e uma mulher de Deus entram no lugar, querido, cheio da presença de Deus, muda o ambiente. Muda o ambiente. Se na tua casa, meu irmão, está difícil as coisas, você não vai resolver reclamando ou brigando com seu marido ou com a sua esposa, ficando irado com seus filhos. Vá para a presença de Deus. E você percebe que agora, lá, era Paulo lidando com pessoas crentes em Jesus. Agora aqui Paulo dentro de uma prisão. Estava ele e Silas ali, mas os demais ali, muito provável que não eram. Mas eles também obedecem. Eles não fugiram quando abriram as prisões. Por que Paulo tinha isso na vida dele? Por causa da presença de Deus.